Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, nós temos um encontro marcado, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 13. Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 13, que nos diz assim: até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Eu li numa outra versão esse versículo e ficou de forma mais clara. A nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje, ela traz assim: o sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Essa primeira parte do versículo, na nova tradução da linguagem de hoje, ficou mais claro, porque o versículo diz assim: o sorriso pode esconder a tristeza. Por trás de um sorriso pode existir um coração triste. Por trás de um sorriso pode existir um coração triste. Há pessoas que às vezes sorriem para esconder a tristeza que há no seu coração. A verdade é que nós não conseguimos conhecer o que se passa no coração do outro. Nós não conseguimos ver exatamente o que há no coração das pessoas. Às vezes a pessoa está sorrindo por fora, mas por dentro ela está triste. Às vezes por dentro ela está decepcionada com alguma situação, frustrada com alguma coisa, às vezes está carregando uma ferida, uma dor emocional, e o sorriso às vezes é simplesmente para esconder a tristeza do coração. É claro que ninguém consegue esconder a vida inteira uma tristeza no coração. É por isso que às vezes nós nos deparamos com pessoas que aparentemente estavam bem, pessoas que aparentemente têm tudo, mas que de repente são diagnosticadas, por exemplo, com depressão ou com uma outra enfermidade. E às vezes isso é reflexo, na verdade, do quanto o coração ferido foi escondido por um sorriso que não correspondia com a realidade do coração. Às vezes as pessoas estão carregando mágoas, às vezes estão carregando tristezas, frustrações, decepções. Às vezes as pessoas estão carregando dores emocionais das quais nós não fazemos ideia. E de repente, uma hora, essa dor se revela. Uma hora, essa ferida se revela através de um comportamento, através de uma enfermidade, através de algo que antes ainda não havíamos percebido. Então, é muito importante olharmos para cada pessoa e entender que cada ser humano é único. Cada ser humano tem a sua própria história. Cada ser humano traz uma carga de informações, sejam elas positivas ou negativas, e nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos olhar para o outro e nos identificar com a dor do outro, com o sofrimento do outro, e entender que o outro tem a sua maneira de ser e a sua maneira de agir e reagir às experiências da sua vida. O versículo 14 diz assim: o infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo próprio proceder. Bom, nós colhemos aquilo que plantamos. Quem planta o bem, naturalmente vai colher o bem. Quem planta o mal, naturalmente vai colher o mal.
Eu tenho dito, já falei aqui em algumas ocasiões, que o mal ele se autodestrói. Então a pessoa que faz o mal ao outro acaba destruindo a si mesma. Então, o que o texto está dizendo é que aquele que é infiel de coração, ele colherá as consequências dos seus próprios caminhos, das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. Mas aquele que é de bem, aquele que age corretamente, ele será naturalmente também recompensado pelo seu proceder. Por isso que vale a pena fazer o bem, sempre fazer o bem. Porque ainda que não sejamos reconhecidos, ainda que não sejamos alvo da gratidão daquela pessoa, mas teremos a nossa consciência tranquila de ter feito o que deveria ter sido feito. O versículo 15 diz assim: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Ou seja, o ingênuo é aquele que acredita em tudo que vê, em tudo que ouve, em tudo que sente, não é? Mas o prudente, ele reflete antes de dar um passo, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha. Até porque todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões trarão para nós consequências, seja a curto, médio ou longo prazo. Então, antes de tomar uma decisão, nós precisamos, sobretudo, buscar a direção de Deus. Entender se aquilo é a vontade de Deus para nós. De repente, é algo que nós queremos muito. É algo que faz parte do desejo do nosso coração, mas não é do desejo do coração de Deus. E é sempre melhor optar por fazer a vontade de Deus, que, como diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. Versículo 16 continua falando sobre esse assunto quando ele diz que o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Olha só, o tolo é aquele que acha que sabe tudo, é aquele que acha que está sempre preparado, é aquele que acha que nunca será enganado, é aquele que acha que é conhecedor da verdade. Infelizmente, ele acaba se precipitando, acaba sendo afoito, tomando decisões e fazendo escolhas das quais se arrependerá lá na frente. Mas o sábio, ele é cauteloso e ao perceber o mal, ele se desvia do mal. Ele não vai ao encontro do mal, ele não vai brincar com o mal, ele vai fugir do mal, certo? Versículo 17 diz que quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Isso me faz lembrar o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz que todo ser humano deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Às vezes a gente acaba fazendo o contrário. Primeiro a gente se ira, aí a gente fala um monte de coisa e depois é que a gente vai ouvir. E aí onde está o problema? O texto diz que quem logo se irrita comete loucuras. Acaba dizendo o que não deveria dizer. Acaba fazendo o que não deveria fazer. Então, antes de se irritar, ouça. Procure entender, procure conhecer o motivo, procure conhecer o que está por trás daquela situação. Nem tudo é o que parece ser. Então nós precisamos ser cautelosos. O texto continua dizendo que os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Buscar conhecer, buscar entender, buscar compreender as pessoas, as coisas, as situações e as circunstâncias. Os maus se inclinarão diante dos bons e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. Aquele que age corretamente, uma hora será reconhecido como correto, como íntegro, como temente a Deus. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Isso é uma grande realidade. Infelizmente, há pessoas que se aproximam umas das outras por interesse, por algo que elas podem em algum momento se beneficiar daquela pessoa. Então é natural você ver uma pessoa desprovida de recursos financeiros com menos amigos do que uma pessoa que está com uma melhor condição financeira. Ela vai estar mais cercada de pessoas que naturalmente, de alguma forma, podem estar interessadas em ter algum benefício. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Aí ele mostra aqui o seguinte, olha,
O pobre, ele não é lembrado sequer pelo seu vizinho, às vezes é até odiado por ele. Não é sequer notado por ele. Mas aquele que se compadece dos pobres é feliz, porque demonstra que se importa com alguém sem segundas intenções, sem interesse pessoal. Ele se importa realmente com o outro por quem ele é e não pelo que ele tem. Olha que coisa maravilhosa. Ele se importa, feliz é aquele que se importa com o outro por aquilo que o outro é e não por aquilo que o outro tem. Versículo 22 nos diz assim: por acaso não se afastam dos caminhos os que planejam mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Esse texto aqui é fantástico, porque, em outras palavras, o que o texto está dizendo é: quem fala demais, mas não faz nada, acaba não saindo do lugar e não tendo nada, não conquistando nada também. Mas aquele que trabalha, aquele que arregaça as mangas, aquele que faz acontecer, esse colherá do fruto do seu trabalho. Há pessoas que falam muito, mas não fazem nada. Felizes são aqueles que, mesmo no silêncio, realizam o seu trabalho, realizam a sua obra, porque colherão do fruto do seu trabalho. Versículo 24. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. Então, para os sábios, a riqueza é apenas uma consequência e não o motivo de ser, o motivo de viver. É apenas uma consequência. Não é trabalhar pelo dinheiro, é trabalhar por uma realização pessoal e o dinheiro virá naturalmente. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. E a gente vê o próprio Jesus depois dizendo que o diabo é o pai da mentira. Desde o início ele se propôs a ser um enganador. Então nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos levados por mentiras, por coisas que não correspondem à verdade de Deus. Mas a testemunha verdadeira, ela salva vidas, ela provoca, ela produz livramentos, ela guarda. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é um refúgio para os seus amigos, para os seus filhos. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, nós já vimos aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora nós estamos vendo que quem teme ao Senhor está verdadeiramente amparado, guardado, protegido pelo Senhor. E aí ele diz ainda que isso se reflete inclusive em refúgio para os seus filhos. Aquele que teme ao Senhor atrai a bênção do Senhor para a sua casa, para os seus descendentes. Não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Por quê? Porque quando nós tememos a Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, buscamos fazer a vontade de Deus e nos afastamos daquilo que não é de Deus. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo está a ruína do príncipe. Não existe governo sem povo. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Novamente o que nós vimos agora há pouco, quando nós vimos sobre a questão no versículo 17, quem logo se irrita comete loucuras. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem se compadece do necessitado honra a Deus. Esse texto é muito interessante, porque cada ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus ama cada ser humano, Deus ama cada pessoa. Então nós não podemos destratar as pessoas, ofender as pessoas, prejudicar as pessoas, oprimir as pessoas. Nós não podemos nos omitir diante da possibilidade de ajudar e de fazer o bem às pessoas. Independente de sermos vistos, reconhecidos e muito menos de receber alguma coisa em troca.
Então, nós temos que olhar para cada ser humano como alguém que é amado por Deus e tratar cada ser humano com dignidade e o respeito que cada ser humano merece. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. Ninguém consegue fingir a vida inteira. Ninguém consegue fingir a vida inteira. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Então, que nós possamos refletir sobre esses diversos ensinamentos que nós lemos aqui nessa manhã. Nós temos que ter um coração temente ao Senhor, um coração obediente à palavra do Senhor, um coração que se importa com o próximo e que faz o bem para o próximo, porque cada ser humano é criado por Deus, amado por Deus e precisa ser tratado com dignidade. Outra coisa importante que nós aprendemos nesse texto de hoje é que nós precisamos ser prudentes, não podemos acreditar em tudo que vemos, vimos ou sentimos, e nós não podemos também nos dar o luxo de nos precipitar tomando decisões, fazendo escolhas das quais não temos certeza e também não nos irritando e acabando nos precipitando e gerando desavenças e problemas mais complicados. Então nós temos que refletir, temos que ouvir, temos que analisar, temos que compreender as coisas e as pessoas antes de fazer um julgamento, antes de tomar uma decisão, antes de nos irarmos com alguma situação, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estar no centro da sua soberana vontade, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma semana estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra, trazendo, ó Deus, essa mensagem de fé e esperança para os nossos corações. Que o Senhor nos guarde, nos fortaleça e nos livre de todo o mal. Oramos, Pai, por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos vizinhos, por cada ser humano espalhado na face da terra. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Nós oramos, gratos pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelo Teu amor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos juntos novamente compartilhando a palavra de Deus. Não esqueça de compartilhar o link desse programa com mais pessoas para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.